Olá, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Ele e o estado de Pernambuco foram acusados de receber um tratamento privilegiado na hora de distribuir os recursos para combater as enchentes. O agravante seria que o ministro da Integração, responsável pelo assim chamado privilégio, é Fernando Bezerra Coelho, pernambucano, ex-prefeito de Petrolina e ex-secretário de governo de Eduardo Campos. Por que a grande imprensa brasileira, inclusive a Rede Globo, embarcou nessa teoria, a teoria do privilégio? Faltou dinheiro para combater o problema das chuvas em Minas, no Espírito Santo? Isso é culpa de Pernambuco? O que significa isso? É preconceito? Ainda no programa de hoje, nós vamos tratar do livro sobre a trajetória da presidenta Dilma Rousseff. A Vida Quer é Coragem é o título do livro. Eu vou começar com o autor, o jornalista Ricardo Batista Amaral. É um jornalista de reputação em Brasília, em Minas, e trabalhou na campanha e ouviu companheiros e colaboradores de Dilma desde quando ela era militante na clandestinidade e quando, por 20 dias, foi torturada. Antes, eu vou conversar com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que está no estúdio da nova emissora afiliada à Rede Record, a TV Clube em Pernambuco. Governador, seja bem-vindo ao nosso programa. A minha primeira pergunta, governador, seria: o senhor e o seu estado foram acusados de serem beneficiários de um privilégio, que 90% dos recursos destinados ao controle das enchentes teriam sido destinados ao estado de Pernambuco pelo ministro da Integração, que é um pernambucano, que trabalhou como seu secretário, Fernando Bezerra Coelho. O senhor se considera um privilegiado? Bem, Paulo Henrique, a todos que estão nos assistindo, isso é um absurdo. Na verdade, Pernambuco e Alagoas viveram em 2010 uma grande tragédia. Uma tragédia que em Pernambuco, a partir do dia 18 de junho de 2010 e 8 dias depois, outra enchente, nós tivemos 81 mil pessoas desabrigadas e desalojadas, 16 mil casas foram destruídas em 41 municípios. Nós tivemos um quadro semelhante no estado vizinho de Alagoas. 300 escolas danificadas, foram dezenas e dezenas de quilômetros de estradas, hospitais, 6 hospitais destruídos. Nós tivemos pontes isolando a ligação do estado com o sul do país na BR-101, pontes que ruíram, uma situação de uma grave calamidade. Pra você ter uma ideia, Paulo, só de helicóptero nós tivemos que resgatar de cima de casas que estavam despencando 1.200 pessoas. Nós tivemos que cuidar de abrigar 23 mil pernambucanos em 210 abrigos, cuidar para os meninos e as meninas não perderem o seu ano letivo, refazer a ligação de cidades que ficaram isoladas, cuidar da saúde dos que estavam abrigados, e fizemos isso com a ajuda da população, com a ajuda dos brasileiros que mandaram donativos, de empresas que fizeram doações, enfim, um grande mutirão para a reconstrução e para cuidar das pessoas. Mas era preciso e era necessário pôr um fim a uma história que se repetia a cada 3, 4 anos, dessas enchentes que atingia a população muito pobre da Mata Sul pernambucana e de parte do Agreste. O que era necessário? Nós montamos um grupo de estudo com profissionais da universidade, da SUDENE, de diversos órgãos, para estudar qual era a saída. E eles apontaram 3 soluções. Uma primeira que era refazer a mata ciliar desse rio, sobretudo do rio Una e de seus afluentes, o que estamos fazendo. Fazer a remoção da população que estava em lugar que não poderia estar morando pessoas, em lugares inadequados e que precisavam ser removidas para outras áreas. Estamos construindo 16 mil casas. Tínhamos que fazer a dragagem do rio em lugares onde ele assoreou fortemente. E, por fim, a solução de 5 barragens para conter as enchentes. Nós fizemos os projetos de engenharia, fizemos os estudos de impacto ambiental, nós fizemos a compra dos terrenos onde os técnicos alocaram as barragens e começamos o processo quando
vem 4 de maio de 2011, portanto, 11 meses depois das duas enchentes anteriores, da tragédia. Enchente de novo. Milhares de pessoas de novo fora de casa, pânico geral nessas cidades. A presidenta Dilma me liga e prestar solidariedade, perguntando exatamente como é que iam as coisas, e me fez uma indagação. Eduardo, como é que resolve isso? E eu passei a explicar a ela que estávamos fazendo as obras de reconstrução, que tínhamos contratado pessoas para estudar uma saída definitiva para esse caos. E disse a ela que tínhamos esses projetos que acabo de falar. Ela perguntou quanto é que custava. Eu disse, olha, essas barragens devem custar algo em torno de 500 milhões de reais. Ela disse, olha, esse ano, no caso era o ano 2011, é o primeiro ano de governo, estou tendo que fazer vários cortes, você tem acompanhado, 500 milhões é muito dinheiro, eu não tenho, mas você tem alguma proposta a fazer? Eu disse, presidente, eu posso fazer agora a proposta? Ela disse, pode. Eu disse, eu tenho uma proposta para lhe fazer, eu coloco R$1 de recursos do Estado e a senhora coloca R$1 da União e nós vamos fazer essas barragens. Porque, veja, presidenta, nós estamos gastando do Estado e da União 2 bi só em Pernambuco de reconstrução. E essas barragens custam 25%, 500 milhões. Ela disse, eu topo e vou anunciar, vou fazer um comunicado. E isso foi dia 5 de maio, vamos dizer. E quando foi no dia 30 de agosto de 2011, ela veio a Pernambuco dar ordem de serviço das duas primeiras barragens, que são exatamente as barragens que nós conveniamos os 25 milhões, que foi dito indevidamente, de forma equivocada, que era 90% das verbas de prevenção. Veja, Paulo, se um país do tamanho do Brasil, a sexta economia do mundo, só tivesse no orçamento da União para prevenção 30 milhões de reais, isso é que seria o escândalo, a notícia seria essa. Claro. Nós recebemos 25 milhões de um convênio, diante de toda a mídia brasileira que acompanhou esse ato que a presidenta foi à cidade de Cupira dar ordem de serviço. Assinamos esses papéis na presença de toda a mídia brasileira, da população, com transmissão ao vivo. E isso representa só 5% do valor das barragens. Claro. Ou seja, de barragens que estão devidas há anos. E, ora, Paulo, eu não vi ninguém no Brasil, nenhum governador, nenhum prefeito dizer meu projeto de prevenção de enchente em tal município ou qual estado foi preterido porque o de Pernambuco foi aceito. Por causa de Pernambuco. Agora, governador, deixa eu lhe perguntar então o seguinte, essa sua narrativa me impressiona muito, eu não conhecia os detalhes dessas obras e dessa tragédia que assolou Pernambuco e, em parte, Alagoas. Como é que essa história, tão clara, tão solarmente clara, pode ser deturpada da maneira que foi? Como é que o senhor explica que a mídia brasileira, e aí eu me refiro aos principais jornais do país, me refiro à principal emissora de televisão do país, conseguiu construir uma história de privilégio de Pernambuco? Olha, Paulo, eu acho que no primeiro momento, as pessoas pegaram um relatório, que é natural que a ONG Contas Abertas faça, análise da execução orçamentária. Nós, inclusive, ajudamos muito as entidades que trabalham com a questão da transparência, porque Pernambuco tem o terceiro melhor portal de transparência criado no meu governo. Foi a primeira ação no meu primeiro mandato, foi inaugurar um portal da transparência que é hoje considerado um dos melhores do Brasil. Então, na hora que a ONG Contas Abertas oferece um relatório a um determinado jornal e que ele leva a uma conclusão assodada, que é 90% das verbas, ele deveria fazer o que o manual básico do jornalismo, da imprensa democrática, diz, procurar o outro lado para ouvir a versão. Né? E não se passou, em vez de fazer esse básico, se passou a fuzilar as pessoas, né? sem ouvi-las. Quando a gente começa a contar com tranquilidade o que foi que houve, né? Nós estamos fazendo aquilo que sempre se fala. Toda vez que tem uma catástrofe dessa, né, aparecem aquelas cenas que cortam o coração da gente, de pessoas muito pobres, amontoadas em escolas, em abrigos improvisados, numa situação constrangedora a qualquer ser humano, e sempre vem aquela
aquela nota, né, dizendo assim, por que as autoridades não fazem o que tem que fazer, esperam a cada catástrofe para vir com essas medidas paliativas que não resolvem. Ora, nós estamos fazendo exatamente aquilo que resolve e estamos apanhando, né, por termos feito o projeto que nunca foi feito. Para você ter uma ideia, Paulo, a cidade do Recife, até os idos de 75, quando tinha um inverno forte, cobria d'água. Os pernambucanos têm um trauma de enchente, claro, que vem de ver sua capital ser destruída, como foi em 66, em 70, em 1975. Para conter o rio Capibaribe e seus afluentes, e não termos as enchentes que vimos aqui em Pernambuco, nós tivemos que fazer 4 barragens e demorou 30 anos, de claro, 66 até 2002, quando terminou quando se concluiu a última barragem, que foi a barragem do Jucazinho. Nós acreditamos isso a assodamento, acreditamos isso a preconceitos. Às vezes as pessoas já estavam habituadas a pegar aquela matéria que sempre se faz sobre Ministério e Integração em tudo que é governo, né? Só muda o nome do ministro, o partido e o Estado. Só que dessa vez era outra história. Dessa vez tinha um projeto de engenharia feito por renomados técnicos para conter enchentes que penalizavam a população de 2 estados da federação. Que nós não queremos tirar o dinheiro de ninguém, de nenhum outro estado. Nós somos solidários com todo o sofrimento do povo mineiro hoje, do povo do Rio de Janeiro, do povo capixaba, que está hoje passando por mais um enchente, do povo de Santa Catarina. Tanto é, Paulo, que todos os governantes desses estados foram à imprensa defender a atuação do ministro Fernando, do governo federal, e reconhecer o que nós fizemos foi ter a agilidade de fazer o projeto para ir buscar os recursos. Eu gostaria de interromper aqui, governador, o senhor usou a palavra preconceito e esse mesmo jornal que deu curso, ou deu uma interpretação própria ao relatório da ONG Contas Abertas, é o jornal O Estado de São Paulo, e ele publicou no domingo passado uma reportagem dizendo que o Ministério do Interior, o ministério dirigido pelo Fernando Barbosa Bezerra Coelho, é o ministério geralmente ocupado por nordestinos. E que há ali um box, um aditivo a essa reportagem principal, chamando o senhor de um governador do tipo coronel. Uma expressão, evidentemente, como o senhor sabe, pejorativa e que geralmente se aplica a políticos do Nordeste. O senhor acha que essa pecha, esse estigma de privilegiado se deve ao fato de que o senhor é um nordestino? Ô Paulo, deixa eu fazer uma pequena correção ao que você falou. Dessa vez não foi só coronel, foi coronel moderno. Melhora um pouco, coronel moderno, de fato, é um progresso. Né? Deixa eu lhe falar. Veja bem, quando eu li aquela matéria, na verdade, a sensação que eu tive foi ir à vontade, e fiz à vontade, foi rir. Porque, na verdade, não há nenhum fato. Nós queremos discutir ideias, discutir propostas. O que é que isso adianta para a vida de quem está sendo vitimado pelas enchentes, de uma mudança climática? O que é que nós estamos fazendo para que a natureza não seja tão ofendida como ela foi nos últimos anos no mundo? E hoje estamos vendo o que vimos no Japão, o que vimos nos Estados Unidos, o que estamos vendo no Brasil acontecer. Esse é um debate muito mais interessante. Ora, como é que pode se pré-julgar um governante, né, que, na verdade, foi julgado há um ano atrás pelos seus conterrâneos? Eu tive a maior votação que um governador já teve numa reeleição ou numa eleição nesse país, na democracia que nós ajudamos a construir. 93% dos meus conterrâneos disputando a eleição com um ex-governador 2 vezes, ex-prefeito da cidade, senador da República, e mais 5 outros candidatos, 6 candidatos, eu tive 83% dos votos. Terminei o primeiro ano do segundo mandato, os institutos de pesquisa nos indicam como o governador que tem o maior índice de aprovação do país, 89%. Exato. Temos um governo onde a sociedade participa, com modelo descentralizado de construção do orçamento e do PPA, né, com políticas que são inovadoras na área de segurança pública.
A nossa capital, que já foi a mais violenta do país, reduziu 40% o índice de violência no nosso governo. As notas no IDEB das nossas escolas hoje, nas nossas escolas integrais, são entre as melhores das escolas públicas do Brasil. Nós temos modelos, né, um modelo de gestão que é reconhecido no país afora. Ou seja, eu acredito que, na verdade, surgiu aí uma grande oportunidade. Primeiro, para a gente mostrar a qualidade do nosso governo, quando apresentamos a reconstrução da Mata Sul, de um desastre como aquele que estamos fazendo, e que cuidamos de tomar a atitude de prevenir. Depois, de nos permitir estar aqui com você hoje, claro, mostrando o que estamos fazendo, nos apresentando sem nenhum tipo de ranço ou de preconceito, sem, em hora nenhuma, faltar a paciência para que a gente dê todas as explicações que temos que dar e, sobretudo, o firme propósito que continua a carregar. Quanto mais democracia, quanto mais debate, quanto mais liberdade, a gente vai isolando esse tipo de prática de quem se acha com o direito de julgar biografias. Governador, o senhor é do PSB, que é um partido da base de apoio da presidenta Dilma Rousseff, e esse episódio, de alguma maneira, como foi divulgado também por essa mesma imprensa que acusou Pernambuco e o senhor de serem privilegiados. Essa mesma imprensa diz que esse episódio levou a um atrito, a um conflito, a uma tensão entre as relações do PSB, na base do governo, com a base do governo e, portanto, com a presidenta Dilma. A presidenta Dilma passou algum pito no ministro Fernando Bezerra Coelho? Ela, por acaso, pediu satisfações ao senhor sobre o que aconteceu nesse episódio? Ô Paulo, em hora nenhuma a presidenta tomou esse tipo de atitude, né? Pelo contrário, pelo que eu sei, a presidenta tem cuidado da questão das enchentes, de apoiar os estados e de indicar a sua equipe que responda a todos os questionamentos que estão sendo feitos, né? Com muita tranquilidade e com transparência. Agora, na verdade, nós não vamos fazer o jogo daqueles que querem nos dividir, daqueles que querem nos criar constrangimento, ou dos nossos adversários, né? Pelo contrário, esse episódio tem servido para que a gente possa reforçar exatamente a nossa compreensão e a nossa aliança e a nossa solidariedade. A presidenta sabe a qualidade de intervenção que o PSB tem tido ao longo dessa aliança que participamos desde o início do primeiro governo do presidente Lula. Não somos aliados que renuncia à condição de fazer sua crítica, sua colaboração, de indicar caminhos, de forma nenhuma. Sempre fomos aliados corretos, que não renunciamos à nossa condição de participar, opinando e divergindo, inclusive na hora que é para divergir. Claro. Mas somos solidários ao projeto de construção de um país mais justo, mais equilibrado, aonde, inclusive, o Nordeste possa ser visto com outro olhar. Nós não somos mais o problema do Brasil, nós somos parte da solução. O Brasil está vencendo essa crise porque o Nordeste tem crescido mais do que o Brasil. Claro. Aqui no Nordeste tem surgido uma nova geração de políticos que tem efetivamente mostrado uma nova prática, uma nova capacidade de ouvir a população e de fazer, de inovar na gestão pública, de garantir o controle social, de buscar ferramentas das mais modernas de gestão para entregar ao povo aquilo que foi devido pelas oligarquias anos e anos. Claro. Governador, nós temos tempo para uma única pergunta. Eu vou pedir que o senhor, se possível, dê uma resposta breve. O senhor é candidato a vice-presidente da Dilma em 2014? Não. Eu sou candidato a concluir o meu mandato e fazer o meu mandato à altura da expectativa que o povo de Pernambuco me elegeu. Acho que discutir 14 agora é um desserviço ao Brasil. Nós e o PSB vamos ajudar a presidenta Dilma a cumprir o seu compromisso com o povo brasileiro, com o povo nordestino em particular e com o povo de Pernambuco, que lhe deu uma grande votação e que tem confiança no governo que o povo de Pernambuco escolheu. Obrigado, governador Eduardo Campos. Obrigado, volte sempre. Paulo. Foi um prazer.
No próximo bloco, nós vamos tratar do livro sobre a trajetória da presidenta Dilma, A Vida Quer é Coragem. Eu vou conversar com o autor dessa obra, o jornalista Ricardo Batista Amaral. A entrevista Record volta já. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Entrevista Record Atualidade. Agora vamos tratar do livro e do seu autor. O livro é A Vida Quer é Coragem. Trabalho do jornalista Ricardo Batista Amaral, que tem o subtítulo A Trajetória de Dilma Rousseff, a primeira presidenta do Brasil. Vamos conversar com o Ricardo. Ricardo, a primeira pergunta é a seguinte: o Lula manda na Dilma? Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite aos assinantes. Por essa você não esperava? Não, tranquilo, te respondo com a maior tranquilidade. E com a maior tranquilidade. Se alguém conhece muito bem a Dilma, melhor do que todos nós, chama-se, essa pessoa é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele sabe muito bem que ninguém manda na Dilma. Ninguém manda na Dilma. Sobre o livro, vamos agora tratar do livro. Qual foi a participação que a Dilma teve nesse livro? Ela lhe deu uma entrevista, por exemplo, várias entrevistas? Não, a participação dela é ter construído a sua própria biografia, ter uma história já de vida completa e muito rica antes mesmo de eu escrever o livro. Eu não a entrevistei para o livro, não a consultei. O livro, a responsabilidade é totalmente do autor. Entendi. A presidenta não pode ser responsabilizada por nada do que está expresso aí. Mas você, como jornalista, trabalhou durante a campanha dela, presidente? Trabalhei com ela durante um ano, pouco, 2, 3 meses ainda lá no final da Casa Civil e depois durante toda a campanha eleitoral. E já acompanhava como jornalista, 25 anos em Brasília, né? Não tem a sua estrada, mas que é isso? Peguei um caminhozinho. Seria bom o próprio Ricardo dar uma ideia aos nossos espectadores da biografia profissional dele, do currículo dele. Não é que ele seja um jornalista que rapidamente entrou na campanha e acabou produzindo um livro. Ele tem uma história de um jornalista respeitável, por favor. Muito obrigado, Paulo Henrique. Não, é porque eu estou em Brasília. Eu comecei no jornalismo em Belo Horizonte, naquela onda na fase em que Tancredo Neves despontava como o futuro presidente do Brasil, naquelas articulações todas, alguns de nós fomos a Brasília, e depois a Constituinte, e acabei durante 25 anos como repórter lá. Trabalhei nas principais sucursais dos jornais, das revistas. Isso. E já nessa fase, quando eu decidi mudar um pouco a minha carreira profissional, coincidiu com um convite para trabalhar na campanha, mas que ela logo mudou. Fui trabalhar um pouco no governo, mas já pensando em trabalhar na campanha com ela já no final de 2009. Dos pontos fortes do livro, evidentemente, que ajudou a divulgá-lo, foi a divulgação dessa foto. É um tesouro. É uma foto marcante, é uma foto em que a Dilma Rousseff, aos 22 anos, está na primeira auditoria militar do Rio, em novembro de 1970. Ela vai depor e os juízes dela, os oficiais auditores, escondem o rosto para que não sejam vistos por ela ou pelo fotógrafo. Como é que você conseguiu essa foto? Eu já estava no final do livro, já com o livro praticamente pronto, e fui a Porto Alegre para checar algumas últimas informações com o Carlos Araújo, o segundo marido e pai da filha da presidenta, que é um bom amigo dela, que me ajudou bastante na reconstituição da vida política e mesmo da vida sentimental dos dois. Né? Ele é uma pessoa muito importante, muito presente, conviveram durante mais de 30 anos, né? E muito lúcido politicamente, muito arguto. Então, já nesse final, ele já me despedindo dele, ele se recordou e falou: olha, a Dilma me mandou uma foto recentemente e eu achei uma foto muito bonita. Eu falei: de quando? Ele me disse: não, daquele período nosso preso. Aí ele me mostrou a foto, eu falei: mas essa foto é fantástica. O dia dessa foto, ele está descrito no livro. O livro descreve, esse é o dia em que, 10 meses depois de ter sido presa, ela se reencontra com ele. É nesse depoimento na auditoria que depois de 10 meses, ele foi preso 6 meses depois. E nessa altura eles já eram casados? Casados em circunstâncias muito peculiares. Eles fizeram primeiro um casamento revolucionário, ainda na clandestinidade, em 69, celebrado pelos chefes da organização política, que na época ainda não era Var Palmares, era o que eles chamavam de Ó Pontinho. Era o militante Juarez Brito. Foi Colina, Ó Pontinho e depois Var Palmares. E antes disso a Polop. Antes disso a Polop, antes de todas.
Então, essa história estava tá bastante narrada, bem, mas não tinha essa foto, e essa foto é desconhecida. E eu pedi, Carlos, eu preciso publicar essa foto. Ele falou, eu também acho que é bom. Eu falei, vamos publicar. Então, foi o tempo de colocar. Agora, ela tem uma história que nós só fomos conseguir apurar direito depois. Até então, eu sabia que a presidenta tinha essa foto, porque foi ela que deu ao Carlos. E, com o tempo, fomos puxando o fio e aí descobrimos. Ela foi descoberta, ela foi encontrada, é uma foto de 1970. Né? Novembro de 70. O autor, o artista que fez essa foto é o jornalista, já falecido, o fotógrafo Adir Mera, da Última Hora do Rio, que depois trabalhou na Manchete, trabalhou cobriu... Foi conhecido. É uma pessoa de uma carreira bastante respeitada no Rio de Janeiro. Isso. E essas fotos estavam perdidas dentro de uma pasta, no Arquivo Público de São Paulo, uma pasta sobre justiça militar, no Arquivo Público de São Paulo. Entendi. E foram localizadas um ano atrás pelo pesquisador Vladimir Saqueta, que guardou essas fotos. Ele queria esperar uma oportunidade para divulgá-los, não queria fazê-lo sem autorização da presidenta, nem do Carlos, porque se tratava... Vladimir é uma pessoa com um senso ético muito... E ele só entregou essa foto, já estimulado pelo fotógrafo Roberto Stuckert, filho, o Ricardo Stuckert, Ricardo Stuckert, que trabalhou com o Lula. Falou, manda essa foto para a presidenta, que ela vai adorar. E foi o que ele fez, e ela mandou, e aí chegou a mim. E nós agora pretendemos homenagear esse artista. É a contracapa do livro. Adir Mera, esse é o autor dessa foto que resistiu a 40 anos de história. O autor da foto é ela, né? É história também, né? Ela é personagem. E jamais foi possível identificar esses juízes que se escondiam. Não se fez esse trabalho, mas não é impossível. Não. Basta ver, basta tentar verificar quem funcionou como auditor nesse processo. Agora, Ricardo, você transcreve aqui uma entrevista que ela deu para um livro de um jornalista, Macluf, em que ela descreve pormenorizadamente a tortura que foi submetida, e eu não me lembro de ter visto em nenhum momento um torturado descrever com tanta intensidade, com tanta clareza, tudo aquilo a que foi submetida. E ela, é muito importante observar, ela é torturada durante quanto tempo? 22 dias. Durante 22 dias, todas as formas de tortura possíveis e imagináveis, e ela não falou. Não, ela não... Esse senhor que está aqui, que nos ajudou muito, não caiu graças ao silêncio dela. E outras pessoas que não caíram graças à resistência dela nesse dia. E que vai gerar um episódio depois, já na Casa Civil, que também está narrado aí, né, Carlos? Que é aquele confronto dela com o senador Agripino Maia, em que ela diz, em outras palavras, que aos torturadores se mente. E agora, deixa claro de que lado ela estava e de que lado estava o senador Agripino naquele momento. Agora, Ricardo, me diga uma coisa. O que essa foto, o que esse depoimento, o que essa experiência na clandestinidade como guerrilheira assumida, que ela nunca renegou, fala da presidenta Dilma Rousseff? O que a gente pode entender? Olha, uma mulher que viveu isso tudo, ela é... corajosa. Como está no título. O título é A Vida Quer é Coragem. Que é uma citação de Guimarães Rosa, que ela escolheu apropriadamente para o discurso de posse dela. Claro. Mas essa vida dela na militância demonstra algumas coisas. Primeiro, uma opção muito clara por um lado na disputa política. Claro. Ela vai dizer depois, quando se apresenta como candidata, já em 2010, assim, olha, o Brasil mudou, eu mudei, mas eu nunca mudei de lado. É verdade. Então, o lado dela era bem claro desde o começo. O lado dos trabalhadores, o lado contra a opressão, o lado contra a exploração, o lado da democracia. Contra o regime militar. O lado da democracia, tudo. Isso. Segundo, a obstinação, porque para seguir, sobreviver naquela circunstância, você tem que ser uma pessoa, se não obstinada, pelo menos muito consciente dos seus limites, das suas possibilidades, até para superar essas possibilidades. E, em terceiro lugar, uma característica que acompanha toda a vida política dela, a lealdade, o senso de lealdade. Quando você me perguntou aquilo sobre o Lula logo no começo do programa, não tem o menor... Se existe uma relação uma palavra que define a relação pessoal e política dos dois, é a palavra lealdade. Que é dos valores, pelo menos do meu ponto de vista, da experiência, do que eu acompanhei, na hierarquia dos valores
políticos e pessoais dela, a lealdade é o mais importante. É o mais importante. E é o que mais define os traços dela. Os outros traços são características, mas eu acho que essa daí... Agora, deixa eu te perguntar outra coisa, Ricardo. Como é que você descreve isso, mas vamos aproveitar para o leitor se entusiasmar e comprar o seu livro. Muito obrigado. Como é que você define a maneira pela qual o Lula se encantou, o Lula percebeu que tinha ali uma sucessora? E ele só disse isso, na verdade você faz uma revelação muito legal no livro, é que em nenhum momento ele convidou ela para ser. Nenhum momento. Nenhum momento. Em nenhum momento ele disse assim, ô Dilma, você topa ser minha sucessora? Nunca. Não houve aquela conversa, aquele jantar, aquela conversa, aquele telefonema, não, ele isso não foi existe. ali arrodeando. E criou fato consumado, Claro. ele foi deliberadamente criando fato consumado. E numa conversa você conta com o governador, ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra. Ele menciona pela primeira vez. Na primeira vez ele menciona. Antes ainda de ser reeleito, em 2006, ainda antes da sua própria reeleição, o Olívio vai sondá-lo, quando parece que a eleição, as pesquisas mostram que ele superou a crise, que a eleição dele era bastante provável, quase no primeiro turno. O Olívio, já pensando no futuro, fala assim, olha, estão falando muito aí do Ciro Gomes e tal, o que você acha com aquele sotaque hoje? Mas bate, tu não acha que o PT não tem nome? E aí, pela primeira vez, ele fala, o PT tem. Tem aquela sua ex-secretária, a Dilma, a Dilma que você conhece muito bem. Bem lá do Rio Grande do Sul. Que ainda tem essa coisa de ser mulher. Mas essa relação, ela começa num momento que eu considero assim, uma janela de oportunidade da história, que é o apagão. De 2001. O apagão do governo Fernando Henrique. Olha como é que isso define as coisas, como é que é curioso isso. Não que não tenham, que a história não tenha outras explicações, mas em 2001, quando vem a crise de energia, o racionamento de 8 meses, aquilo desmoraliza. A sociedade fica bastante frustrada. Claro. Quem se lembra disso? Com a administração do PSDB. Com o governo Fernando Henrique. Com o governo Fernando Henrique e com tudo que eu acho que aquilo trinca a hegemonia política que o PSDB exercia até então sobre o país. Exercia até com seus méritos. Claro. Não vem do acaso. Claro. Mas aquilo foi um desastre tão grande, uma decepção tão grande para o país, que abriu de novo uma oportunidade para a oposição. Se você se lembrar, no primeiro turno de 2002, de cada 75% dos brasileiros votaram em candidatos da oposição. Sim. E quase a metade votou em Lula. Sim. Então estava aberto ali o caminho para mais uma tentativa, a bem-sucedida tentativa do Lula. Agora, quando a questão da energia se transforma no problema número 1 do país, quem era o quadro de governo do PT mais preparado para lidar com essa questão? Era a secretária de Energia do governo do PT no Rio Grande do Sul, uma senhora chamada Dilma Rousseff, a quem o governador Olívio Dutra apresenta ao presidente Lula e diz, olha, ela pode te ajudar no teu programa de energia. Claro. Então, ela que, como você conta muito bem, ela que no Rio Grande do Sul resolveu o problema da energia. Enquanto faltava energia no Brasil, no Rio Grande do Sul, quando ela era secretária, a oferta de energia cresceu 46%. Exato. E ela convenceu o governo a excluir o Rio Grande do Sul do racionamento. Está escrito aqui, o Pedro Parente teve que abrir dar a mão à palmatória e o Rio Grande do Sul não entrou no apagão. Não entrou no racionamento. E também de Lambuja, Paraná e Santa Catarina. Agora, a missão que o Lula dá a ela, primeiro é preparar o programa de energia dela no governo, junto com outras sumidades. Claro. Tom Masquim, o Wildo Sal, o professor Pinguelli, né, que ela respeitava muito, mas quem tinha experiência de governo nessa área era ela. E o Lula a leva para o Ministério de Minas e Energia para quê? Para resolver a questão da energia. Ela cria um novo modelo, ela implanta um novo modelo de energia que combina garantia para os investidores, que combina modicidade na tarifa e que combina planejamento de longo prazo. Não teve mais. Ela resolveu o problema número 1 do país. Disse, essa mulher é ela. Aí o Lula foi prestando cada vez mais. E quando veio a crise política, ela era na esplanada do Ministério, a crise do mensalão, que leva à saída do Zé Dirceu. Se você olhasse para a esplanada, quem foi o ministro que entregou a mercadoria? A mercadoria. Foi ela. Foi ela. E aí vai só consolidando essa relação. E daí ela se torna mãe do PAC. Já numa outra etapa. Numa outra etapa. E aí, portanto, como evolução dessa relação de confiança, de gestão do governo. Agora, o que você pode dizer sobre como vai ser o governo Dilma a partir dessa biografia? A minha impressão, lendo o seu livro, Ricardo, o que ficou marcante para mim
eu já disse isso no meu blog, o Conversa Fiada, não sei se você me deu o prazer de ler. Evidente. Que esse livro conta a história de uma mulher, evidentemente excepcional, extraordinária, a primeira mulher presidenta do Brasil, mas na biografia dela, o que marca, o que define, o que sintetiza é essa formação política e os traços que ela revela quando ela era uma jovem militante. E essa foto simboliza isso tudo. Né? Essa foto altiva, corajosa, né? Desafiando os agentes do regime de exceção e tal. Qual é o governo que se pode esperar dessa mulher agora que temos um ano de governo? Bom, Paulo, eu fiz questão de parar o livro na eleição. Né? Eu percebi. Mas, tem uma foto muito bonita aqui no dia da eleição. Ela com o Lula. Ela com o Lula, é uma foto na noite em que ela se tornou a primeira mulher presidenta no Palácio do Alvorada. Eles dois na escadinha. Essa foto é linda, eu acho essa foto bonita. maravilhosa. É de quem? É do Ricardo Stuckert, o fotógrafo do Lula. Muito legal. É maravilhosa essa foto. Ricardo Stuckert. Eu parei por aí, mas eu acho que já tem uma contribuição, o livro dá essa contribuição, ou tenta dar, que é mostrar para as pessoas que Dilma Rousseff não é um raio em céu azul. Sim. Ela não é uma pessoa que caiu do céu por vontade divina, por vontade do Lula. Não, ela tem uma história. Como o fato de o Lula ter conseguido reeleger-se e eleger a sua sucessora, tem uma explicação ao longo da história. Eu acho que é isso que o livro procura narrar, é dar esse contexto histórico que explica o êxito do governo Lula, a superação da crise e a capacidade que ele teve de fazer a sua sucessora, que se explica também pelo papel destacadíssimo que ela teve na superação da crise e no êxito do governo do Lula. Claro. Então, eu acho que o que nós conseguimos é dar um chão, uma perspectiva para isso. Então, quando você acompanha desde o começo, você vê que tem muita coerência na trajetória dela. Claro. Ela tem algum... Coerência que se revela, inclusive, como você descreve aqui, a própria maneira como ela reagiu à notícia do câncer. Sim. A forma também corajosa como ela enfrentou o problema. Exatamente, como ela enfrentou no começo e como ela colocou, teve que expor o problema. Primeiro ela faz a exposição à família, né? A filha... E ao Carlos Araújo. E ao Carlos Araújo. E ela tem uma questão política para resolver. Com a mãe, não deixar que a mãe fosse abalada por uma notícia. A mãe que tem uma história aí, né, que passou por momentos muito difíceis ao longo da vida. E depois a maneira como ela encara a questão política. Ela procura o Lula imediatamente, tão logo quanto possível, para decidir. Era um momento em que a candidatura dela era um segredo de polichinelo, que todos conheciam, mas não era oficial ainda. Claro. Então ela leva para fazer uma avaliação fria. E aí? Vamos parar ou vamos tocar em frente? Tá. Né? Então, também a lealdade que se expressa aí quando se coloca. Não posso esconder, nós temos... Agora, com câncer, você ainda quer que eu seja... Vamos continuar ou não? Vamos tocar? Vamos tocar ou não? E aí, como se diz lá em Minas? Isso, vamos tocar. Toca para frente. Também, né? Eu tive essa graça. Tá bom. Ricardo Batista Amaral, uma última pergunta. Essa mulher, essa guerrilheira aqui, você acha que, dadas as circunstâncias políticas, ela mexe na lei da anistia? Olha, ela será coerente. Eu tenho certeza que ela não tem nenhum espírito revanchista. Eu acho que quando você fala mexer na lei... Se ela encontrasse o Albernaz, por exemplo, que a torturou, ela trataria como? Ele só pode ser indultado agora por Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele já nos deixou. Já nos deixou. Mas tem um segundo aqui, além do Albernaz, tem outro. Eu acho que não, ela não tem. Inclusive, mexer na lei da anistia é algo que está fora do alcance dela. Eu digo, como ela trata essa questão, eu não tenho dúvida que ela trata essa questão de maneira muito objetiva. A verdade deve ser contada, a verdade deve ser exposta. Agora, como ela diz, ela não mudou de lado, mas o Brasil mudou, o mundo mudou, né? É isso que eu entendo, assim, ela não tem um espírito de revanche, de recomeçar, até porque não faz sentido, nós vivemos situações políticas completamente diferentes. Agora, não quer dizer que ela vai esconder, ao contrário. Eu acho que durante o governo, na Casa Civil, quando ela teve essa questão em suas mãos, ela trabalhou exatamente no sentido de avançar, de abrir arquivos, de procurar ir cada vez mais e forçando essa porta. Então, não tenho dúvida em relação a isso. Sem revanche, mas sem esquecimento. Sem revanche, mas sem ocultação. Tá ótimo.
Ricardo Batista Amaral, muito obrigado. Espero que o seu livro faça uma carreira de best-seller, ele merece. Com a sua ajuda, tenho certeza que... O Entrevista Record fica por aqui. Até o próximo programa. Boa sorte. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.